Crime de guerra. Eu vou ler. O tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos como parte integrante de um plano. Os crimes de guerra, vírgula, em particular quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política, ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crimes de guerra. Dois pontos. A violação a graves convenções, as violações graves às convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, a saber, qualquer um dos seguintes atos dirigidos contra pessoas ou bens protegidos nos termos da Convenção de Genebra que for pertinente. 1. Homicídio doloso. 2. Tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo as experiências biológicas. 3. O ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à integridade física ou à saúde. 4. Destruição ou apropriação de bens em larga escala, quando não justificadas por quaisquer necessidades militares ou executadas de forma ilegal ou arbitrária. 5. O ato de compelir um prisioneiro de guerra ou outra pessoa sob a proteção a servir nas forças armadas de uma potência inimiga. 6. Privação intencional de um prisioneiro de guerra ou de outra pessoa sob proteção do seu direito a um julgamento justo e imparcial. 7. Deportação ou transferência ilegal ou privação ilegal de liberdade. Tomada de reféns. Tudo crime de guerra. B. Outras violações graves das leis e costumes aplicáveis em conflitos armados internacionais no âmbito do direito internacional, a saber, qualquer um dos seguintes atos. 1. Dirigir intencionalmente ataques à população civil em geral ou civis que não participem diretamente nas hostilidades. 2. Dirigir intencionalmente ataques a bens civis, ou seja, bens que não sejam objetivos militares. 3. Dirigir intencionalmente ataques a pessoas, instalações, material, unidades ou veículos que participem numa missão de manutenção de paz ou de assistência humanitária, de acordo com a Carta das Nações Unidas, sempre que estes tenham direito à proteção conferidas aos civis ou aos bens civis pelo direito internacional aplicáveis aos conflitos armados. 4. Lançar intencionalmente um ataque, sabendo que o mesmo causará perdas acidentais de vidas humanas ou ferimentos na população civil, danos em bens de caráter civil ou prejuízos externos, duradouros ou graves no meio ambiente que se revelem claramente excessivos em relação à vantagem militar global concreta direta que se previa. 5. Atacar ou bombardear por qualquer meio cidades, vilarejos de habitação ou edifícios que não estejam defendidos que não sejam objetivos militares. 6. Matar ou ferir um combatente que tenha deposto armas ou que, não tendo mais meios para se defender, se tenha incondicionalmente rendido. Utilizar indevidamente uma bandeira de trégua, bandeira nacional ou insígnias militares ou uniforme do inimigo ou das Nações Unidas, assim como os emblemas distintivos das Convenções de Genebra, causando deste modo morte e ferimentos graves. A transferência direta ou indireta por uma potência ocupante de parte de sua população civil para o território que ocupa, ou a deportação ou transferência da totalidade ou de parte da população do território ocupado dentro ou para fora desse território. 9. Dirigir intencionalmente ataques a edifícios consagrados ao culto religioso, à educação, às artes, às ciências ou beneficência, monumentos históricos, hospitais e lugares onde se agrupem doentes, feridos, sempre que não se trate de objetivos militares. 10. Submeter pessoas que se encontrem sob o domínio de uma parte beligerante a mutilações físicas ou qualquer tipo de experiências médicas ou científicas que não sejam motivadas por um tratamento médico, dentário ou hospitalar, nem sejam efetuados no interesse dessas pessoas e que causem a morte ou coloquem seriamente em perigo a sua saúde. 11. Matar ou ferir a traição pessoas pertencentes à nação ou ao exército inimigo. A traição, hein? Declarar que não será dado quartel.
O que é quartel? Sei lá. Declarar que não será dado quartel. Crime. Destruir ou apreender bens do inimigo, a menos que tais destruições ou apreensões sejam imperativamente determinadas pelas necessidades de guerra. Declarar abolidos, suspensos ou não admissíveis em tribunais os direitos e ações dos nacionais da parte inimiga. Obrigar os nacionais da parte inimiga a participar em operações bélicas dirigidas contra o seu próprio país, ainda que eles tenham estado em serviço, tenham o Estado ao serviço daquela parte beligerante antes do início da guerra. Saquear uma cidade ou uma localidade, mesmo quando tomada de assalto. Utilizar venenos ou armas envenenadas. Utilizar gases asfixiantes, tóxicos ou outros gases de qualquer líquido, material, dispositivo análogo. Utilizar balas que se expandem ou achatam facilmente no interior do corpo humano, tais como as balas de revestimento duro, que não cobrem totalmente o interior, possuem incisões. Nossa, que horrível. Utilizar armas, projéteis, materiais e métodos de combate pela sua própria natureza e causam ferimentos supérfluos, sofrimentos desnecessários ou que surtam efeitos indiscriminados em violação do direito internacional e conflitos armados, na medida que tais armas, projéteis, materiais e métodos de combate sejam objeto de uma proibição geral e estejam incluídos em um anexo ao presente estatuto em virtude de alteração aprovada com o dispositivo do artigo 121-23. Ultrajar a dignidade da pessoa em particular por meio de tratamentos humilhantes e degradantes. Cometer atos de violação, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, tal como definido na linha do artigo 7, esterilização à força, qualquer outra forma de violência sexual constitui também desrespeito à Convenção de Genebra, também é crime de guerra. Olha só. Utilizar a presença de civis ou de outras pessoas protegidas para evitar determinados pontos, zonas militares sejam alvo de operações militares, dirigir intencionalmente ataques a edifício, material, unidade, veículo sanitário, assim como o pessoal que esteja usando emblemas distintivos da Convenção de Genebra, em conformidade com o direito internacional. A Convenção de Genebra, Cruz Vermelha, hein? Provocar deliberadamente a inanição da população civil como método de guerra, deixando eles sem comer, inanição, privando de bens indispensáveis à sobrevivência, impedindo inclusive o envio de socorro, tal como previsto na Convenção de Genebra, recrutar ou alistar menor de 15 anos nas Forças Armadas, ou utilizá-los para participar ativamente nas atividades. C. Em caso de conflito armado que não seja de índole internacional, as violações graves do artigo 3º comum e as 4 Convenções de Genebra, comum às 4 Convenções de Genebra, de 2 de agosto de 49, a saber, qualquer um dos atos que a seguir se indicam, cometido contra pessoas que não participem diretamente nas hostilidades, incluindo os membros das Forças Armadas que tenham deposto armas e os que tenham ficado impedidos de continuar a combater devido a doenças, lesões, prisões ou qualquer outro motivo. Em caso de conflito armado que não seja de índole internacional, as violações graves do artigo 3º comum às 4 Convenções de Genebra, saber qualquer um dos atos a seguir se indica cometido contra a pessoa que não participam diretamente das atividades, incluindo membros das Forças Armadas que tenham deposto armas ou que tenham ficado impedido de continuar a combater devido a doença, lesão, prisão, qualquer motivo, ou seja, contra pessoas que não estão participando no momento, atos de violência contra a vida e contra a pessoa em particular, o homicídio sob todas as suas formas, mutilação, tratamento cruel, tortura, ultraje à dignidade da pessoa em particular por meio de tratamento humilhante e degradante, tomada de reféns, condenação proferida, as execuções efetuadas sem julgamento de um tribunal regularmente constituído que oferece todas as garantias judiciais geralmente reconhecidas como indispensáveis. D. A linha C do parágrafo 2 desse artigo aplica-se ao conflito armado que não tem caráter internacional e, por conseguinte, não se aplica a situações de distúrbio e tensões internas, tais como motins, atos de violência esporádicos ou isolados, ou de caráter semelhante. Outras violações graves das leis e costumes aplicáveis a conflitos armados que não têm caráter internacional, no quadro do direito internacional, saber qualquer um dos seguintes atos. Meu Deus. Outras graves violações
das leis, costumes aplicáveis aos conflitos armados que não têm caráter internacional no quadro do direito internacional, a saber qualquer um dos seguintes atos: o crime de guerra, dirigir intencionalmente ataque à população civil geral ou civis que não participam diretamente das hostilidades, dirigir intencionalmente ataques a edifícios, material, unidades e veículos sanitários, bem como pessoal que esteja usando emblemas distintivos da Convenção de Genebra em conformidade com o direito internacional, dirigir intencionalmente ataques ao pessoal, instalação, material, unidades ou veículos que participem numa missão de manutenção da paz ou de assistência humanitária, de acordo com a Carta das Nações Unidas, sempre que estes tenham direito à proteção conferida pelo direito internacional dos conflitos armados aos civis e aos bens civis. Atacar intencionalmente edifícios consagrados ao culto religioso, educação, arte, ciência, beneficência, monumentos históricos, hospitais, lugares onde se ocupem doentes, onde se agrupem doentes feridos, sempre que não se trate de ser de objetivos militares. Saquear um aglomeramento populacional ou um local, mesmo quando tomado de assalto. Cometer atos de agressão sexual, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, tal como definido na linha 1F do artigo, parágrafo 2 do artigo 7, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência sexual que constitua a violação grave do artigo 3º comum às 4 convenções de Genebra. Recrutar ou alistar menor de 15 anos nas Forças Armadas nacional ou em grupo, ou utilizá-los para participar ativamente nas hostilidades. Menos de 15. Ordenar a deslocação da população civil por razões relacionadas com o conflito, salvo se assim o exigirem a segurança dos civis que em questão ou razões militares imperiosas. Matar ou ferir a traição combatente de uma parte beligerante. Declarar que não será dado quartel, submeter pessoas que se encontram sob o domínio de outra parte beligerante a mutilações físicas. Submeter pessoas que se encontrem sob o domínio de outra parte beligerante a mutilações físicas, ou a qualquer tipo de experiências médicas ou científicas que não sejam motivadas por um tratamento médico, dentário ou hospitalar, nem sejam efetuadas no interesse dessa pessoa e que causem a morte ou ponham seriamente a sua saúde em perigo. Destruir ou apreender bens do inimigo, a menos que as necessidades da guerra assim o exijam. A linha E, parágrafo 2º, a linha E do parágrafo 2º do presente artigo aplicar-se aos conflitos armados que não tenham caráter internacional e, por conseguinte, não se aplicam a situações de distúrbio e tensão interna, tais como motins, atos de violência esporádica. Então, a linha E, parágrafo 2 deste artigo, a linha E, parágrafo 1, parágrafo 1, parágrafo 2, linha A, B, C. CD, a linha E aqui, ó. A linha E, esse aqui, ó, as outras violações. Enfim, não se aplicam aos conflitos. Não se aplica a situações de distúrbio e tensão interna, tá, como motim, violência esporádica, isolada, outro caso, caráter semelhante. Aplicar-se ainda a conflitos armados que tenham lugar em território de um Estado. Quando exista um conflito armado prolongado entre as autoridades governamentais e grupos armados organizados entre estes grupos. O disposto na linha C e E, no parágrafo 2º, nada afetará a responsabilidade que incumbe a todo o governo de manter e restabelecer a ordem pública no Estado e defender a unidade e a integridade territorial do Estado por qualquer meio legítimo. Então, disposto na linha C e E do parágrafo 2º. Cadê? A linha C. Nada afetará a responsabilidade que incumbe a todo o governo de manter e de restabelecer a ordem pública
no Estado e defender a unidade e a integridade territorial do Estado por qualquer meio legítimo. Muito interessante.